Tá bom, então. Então, gente, hoje nós vamos começar a geometria espacial. O, uma, uma área bem importante para os vestibulares e pro Enem. Ah, vão ser 3 aulas, as outras 2 vão ser com o professor Guilherme. Ah, não precisa ser complicado, mas tem várias coisinhas assim e as questões podem ser diferentes, tá? Então vamos lá começar. Vocês já viram, vocês acabaram de ver geometria plana, né? Então é um passo lógico esperado, assim, né? Então vamos lá. Então, a geometria vocês já devem ter mais ou menos percebido que é a gente pegar formas do nosso cotidiano e dar um sentido matemático, assim, entender como elas são, as relações que tem entre elas, uh, para a gente conseguir utilizar melhor elas, a gente pode fazer várias coisas com isso, né? Então a geometria espacial ela é basicamente uma expansão da geometria plana, ela é como se tivesse a geometria plana em mais espaços. E um exercício bom que vocês podem fazer aí na casa de vocês é vocês olharem assim, porque qualquer coisa que é um sólido, né? Agora daqui a pouco a gente vai ver. Acho que eu vou fazer essa pergunta um pouco daqui a pouco. Essa matéria é muito importante para o Enem e, e também eu até frisei aqui, muito importante para a URGS, porque se tu somar geometria espacial e geometria plana, na prova da URGS dá umas 10, 12 questões. Então é quase metade da prova só disso. Eu olhei a última prova de 2020, uh, tinham 3 questões especificamente de geometria espacial, só de geometria espacial, assim, como que vai ser visto nessa e nas outras aulas. Então é muita coisa, sabe? E pegando bem essa matéria já são questões garantidas. Né? E no Enem também, no Enem tem por volta de 5 6 das 45 de geometria, só de geometria espacial, sabe? Então também é interessante. Fora que ela é interessante para saber para coisas de física e de química também. Então vamos lá. Então, a nossa forminha básica vai ser o poliedro. Poliedro ele é o nosso equivalente para um polígono da geometria plana, né? Lembra? Polígono era aquelas aqueles planos formados por retas que a gente deu uma noção, né? Então, um triângulo, um quadrado, um retângulo, um trapézio, todos esses são polígonos. E agora o poliedro vai ser um polígono com uma dimensão a mais. Geralmente a gente entende essa dimensão a mais como a altura, né? Mas ela pode ser a profundidade. A questão é assim, a gente tem que pensar em polígonos em 3 dimensões. Então agora a gente está vendo as coisas como a gente viria elas na vida real. Por isso que eu disse, assim, qualquer forma, qualquer sólido que tu tenha na tua frente, o computador, por exemplo, se alguém tem um computador de mesa, a torre, a CPU do computador é um sólido, né? Se alguém tem uma impressora perto, uma impressora, um sólido também, que a gente vai ver que sólidos que eles são. Mas isso é legal, assim, a geometria espacial ela vai lidar com todos os sólidos que existem na nossa vida, assim. E a gente vai conseguir dar razão para qualquer coisa. Então isso é legal. Isso é uma coisa, isso vai ser divertido porque se vocês quiserem ficar olhando para coisas do cotidiano de vocês, vocês vão conseguir ver as coisas que a gente está trabalhando aqui na aula. Espera que tem mais uma pessoa para entrar. Aqui. Entrou. Deixa eu ver se entrou. Acho que entrou. Tá. Então é isso. Então, basicamente, o poliedro vão ser os polígonos mais uma com mais uma dimensão. Então, vão ter 3 dimensões. Essa aqui é a grande pulo do gato. Então, tá, então os polígonos a gente tinha vértices e arestas, né? A gente conseguia ver isso, porque tinha os vértices e as arestas, certo? Agora, aqui no poliedro, a gente vai ter faces. Porque um polígono ele também tinha face, mas ele tinha uma face só que era a própria formação das arestas com os vértices, certo? E aí agora, um poliedro, a gente pode decompor ele e pensar que ele é formado por vários polígonos, certo? Então, por exemplo, isso aqui é um cubo, né? O cubo são 6 quadrados iguais,
seis quadrados são iguais, certo? Então a gente vai ter, deixa eu pegar a gente vai ter as arestas, por exemplo, aqui, uma aresta aqui, certo? Esse espaço, aqui, entrou também. Esse espaço aqui, formado por esse quadrado aqui, vai ser uma face dele, certo? Então, é uma face. E os pontos de encontro das arestas, a gente vai chamar de vértices, certo? Então, isso é bom saber para a próxima questão que nós vamos ter. Então, um poliedro vai ser formado por isso, basicamente. Não sei o que vai formar. E os diversos poliedros que a gente vai ter conforme a gente vai vendo as nossas aulas, certo? Então, a gente tem essa relação para todos os poliedros, certo? Ela vale sempre. Os poliedros convexos, no caso. Mas não cabe aqui eu ficar dizendo o que é um poliedro convexo, mas eu vou dar a definição. Se vocês lembram, existe na geometria plana a classificação de polígonos convexos e polígonos não convexos, né? E um polígono convexo é um polígono que é assim, certo? Um quadrado. E o que faz ele ser um polígono convexo? É que sempre que eu posso passar uma linha nele, eu posso passar uma linha e aí eu passo essa linha por ele, assim. Eu não tenho nenhuma reentrância, sabe? Eu não consigo passar uma linha de dentro dele, ir pra fora e voltar pra dentro, com uma linha só, certo? Agora eu vou tentar desenhar um polígono não convexo. Um polígono não convexo seria um negócio assim. 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 Até que meu desenho tá bom. Assim. Isso seria um polígono não convexo, porque vocês veem que se eu quiser pegar uma linha de dentro dele, eu consigo chegar dentro dele de novo, passando por fora. Então isso seria um polígono não convexo, certo? Um poliedro convexo segue mais ou menos a mesma história. Só que agora, em vez de pensar em linhas, a gente vai pensar em planos, certo? Eu vou ir pra frente para depois voltar a explicar a relação. Então olha aqui, ó. Isso aqui é um poliedro convexo, certo? Porque eu estou passando um plano por uma das faces dele. E esse plano não cruza nenhuma das outras faces. Então, é essa analogia que vocês têm que pensar. O polígono plano, o polígono convexo, ele conseguia passar uma linha e ela não encontrar nenhuma outra linha dela, certo? Que nem assim. Isso aqui é um não convexo, esse aqui é o convexo. E aí, pros poliedros, é uma sequência. Então, se no polígono, que é um plano, tu usava linha, no poliedro, que é um sólido, tu vai usar o plano, certo? Então, isso aqui caracteriza um poliedro não convexo. Convexo, no caso, perdão. Esse aqui é um poliedro convexo, tá? Então, para um poliedro convexo, a gente tem sempre essa relação de Euler, que ela vale sempre, certo? E o que significa esse VAF, certo? V de vértice, A de aresta e F de face. Isso é bom vocês anotarem, certo? Então, a relação do número de vértices com o número de arestas com o número de faces é igual a 2, certo? Então, a soma de vértices com faces menos o número de arestas dá 2. A demonstração disso é muito complexa e aí eu preciso que vocês confiem em mim que é assim que funciona mesmo. Isso aqui vale para todos os poliedros convexos. Então, para um poliedro desse tipo vale, mas para um poliedro que tivesse uma reentrância assim, por exemplo, que nem esse, se esse aqui fosse um... Agora sim vocês vão ver uma doideira que é eu tentando desenhar um negócio em 3 dimensões. Se ele fosse um negócio assim...
se ele tivesse uma profundidade, não daria certo. Não funcionaria, ok? Então essa relação para um poliedro, se ele fosse desse tipo aqui, ela não funcionaria, a relação de Euler, ok? Porque esse poliedro ele não é convexo. Vocês podem ver que se eu passar um plano nele, aqui nesse espaço, ele pega, ele fica fora, sabe? Então, justamente isso. Vamos seguir então. Tem um exemplo aqui, ó. Ficou meio pequeno. Ficou faltando um pedaço dele. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Um poliedro convexo com 16 arestas possui um número de faces igual ao número de vértices. Quantas faces tem esse poliedro? Aí isso que eu quero que vocês prestem atenção. Tipo assim, se tu se joga só numa questão desse tipo, tu não tá dizendo que tu tem que usar a relação de Euler. Mas vocês têm que se lembrar sempre que para resolver problemas com faces, arestas e vértices relacionado ao número delas, vai ser sempre relação... Vai ser sempre não, mas na grande maioria das vezes vai ser relação de Euler. Então o que a gente tem? A gente tem que o número de faces f é igual ao número de vértices, ok? E a nossa relação de Euler está aqui do lado, está aqui. V menos A mais F igual a 2, ok? Isso aqui, esquece. Isso aqui eu me confundi. Não, deixa eu não sair. Certo? Então, vamos colocar isso aqui na forma. Vamos substituir aquele V por um F, certo? Daí vai ficar F menos A mais V. Eu não sei, vocês conseguem ver o que eu estou digitando aqui ou só aparece depois que eu dou Enter, assim? Tá, beleza. Então tá. Então, quem eu tava dizendo? Vai ficar F menos A mais F, certo? Igual a 2. Tá, então a gente vai substituir vai somar os dois F's, né? Então 2F menos A. Isso igual a 2. Correto. A gente chegou nessa relaçãozinha. O número de arestas a gente tem. O A é igual a 16. Tá ali na pergunta. Certo? Então... daí ele desaparece. Assim não dá também. Então 2F... eu vou passar o A pra lá. Certo? Não, vamos botar aqui. Menos 16 igual a 2. Passando 16 pro lado de lá, fica 2F igual a 18. E F é igual a 9, então. Certo? Porque 18 dividido por 2 é 9. Então, a resposta certa dessa questãozinha de vestibular, bem batutinha aqui, é 9. Ok? Então, aqui a gente descobriu quantas faces tinha esse nosso poliedro com uma relação de Euler, sabendo apenas as arestas. A gente não precisa nem saber isso, as arestas e os vértices, certo? A gente sabe também que o número de vértices que ele tem é 9, né? Porque o número de faces é igual ao número de vértices. Uma coisa que eu sempre me esqueço de fazer no meio das aulas é pedir se vocês estão acompanhando, se está tudo certo. Tá tudo certo, vocês estão conseguindo acompanhar, vocês entenderam tudo até agora. Já podem fazer a prova de cabeça, assim, sem estudar. Tá. Vambora, então. Tá. Aqui a gente tem algumas classificações de poliedros que são mais pra questão de dar nome pra eles. Pra gente conseguir dar o nome pra eles. Então, por que isso é importante? Porque pode ser que numa questão de uma prova, que nem o Enem faz muito isso, tu vai ter várias opções de resposta e vão ser os nomes dos poliedros. Então, é interessante que a gente saiba o que são cada um dos poliedros, sabe? O que é um prisma, o que é um tetraedro regular, o que é um cilindro reto, sabe? Então, vamos lá. Um dos jeitos que a gente pode
classificar os poliedros se eles são oblíquos ou retos. Eu não tive tempo, porque eu fiz correndo essa aula. Mas oblíquo e reto é assim, se a gente lembrar da trigonometria dos triângulos, o reto é o que tem o ângulo reto, certo? E é uma coisa oblíqua, é uma coisa torta, né? É uma analogia que a gente pode fazer. Então, se a gente. Eu não vou desenhar porque senão eu vou perder muito tempo e aí eu acho que não precisa, mas pra gente ter muito fácil, assim, ó. Vamos supor, a gente sabe que um prédio é um poliedro, certo? É um sólido, então ele tá na geometria espacial. Vocês vão ver depois, olha, é um prisma, mas eu vou explicar isso daqui a pouco, certo? Uh, então ele é reto, porque um prédio, se tu chegar na parede de fora dele, ela tá perpendicular ao chão, certo? Então isso é um poliedro reto. Agora, no caso de um poliedro oblíquo, vocês podem imaginar a torre de Pisa, na Itália, sabe? Aquela torre que ela é torta. A torre é um sólido, né? E ela tá entortada, certo? Ela tá torta. A base dela, a base superior dela, não tá no mesmo lugar que a base inferior. Tá um pouco deslocada pro lado. Isso vai configurar um poliedro oblíquo. Isso também vai ser legal de ter uma noção de saber para quando acontece. A gente tem os poliedros regulares também. Os poliedros regulares, eles são uma classificação diferente, que ela coloca que assim, todas as faces são regulares e congruentes, certo? Então, todas as faces têm que ser polígonos regulares, que a gente viu em geometria plana. Congruente significa o quê? Todas as faces têm que estar ligadas umas com as outras, certo? Elas não podem estar voando, assim, ou ter uma parte para fora, assim. Elas têm que estar todas grudadinhas e fazendo uma caixota bem bonita. E todos os vértices, eles contêm o mesmo número de arestas. Quer dizer, em cada vértice sai o mesmo número de arestas. Então, para cada vértice sai o mesmo número de linhas, certo? E se a gente usar essa classificação de poliedros regulares, a gente tem apenas 5. Que são esses 5 aqui. Que são o tetraedro regular, o hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Bom, o dodecaedro regular e o icosaedro regular são uma loucura, uma maluquice, né? Bem difícil de entender, mas não são tão complicados assim. A gente vê que eles têm sempre as mesmas faces, os polígonos que formam as faces são sempre iguais, certo? Então o dodecaedro regular ele tem 12 pentágonos, certo? O icosaedro eu acho que tem 20 triângulos. O octaedro regular ele tem 8 triângulos. O hexaedro regular ele tem 6 quadrados, é o nosso cubo. E o tetraedro regular tem 4 triângulos, certo? Depois a gente vai ver os nomes, eles podem ter outros nomes. Por exemplo, isso aqui é uma pirâmide, certo? Mas ele é uma pirâmide especial que se chama tetraedro regular. O hexaedro regular é um prisma, mas é um prisma ou cubo, né? Na realidade ele é um prisma, um paralelepípedo e um cubo, né? Ele tem vários nomes. E o octaedro regular já não tem um nome tão bom. Mas o que acontece? As três que vão ser mais utilizadas em questões e em lugares que a gente vai ver mais são esses três, certo? Que são os três que vocês deveriam prestar mais atenção e entender. Na aula de pirâmides vocês vão ver melhor o tetraedro regular e o octaedro regular, mas olha só, eu digo que esses três aqui com certeza vão cair numa prova da URGS, algum deles em algum momento, sabe? E fazer alguma coisa dentro deles, ou uma mistura dos três, uma maluquice assim, tá? Mas esses são os 5 poliedros regulares que existem e vocês têm que prestar atenção nesses três. Vamos embora. Tá. Questão de volume. A gente sabe que é a área de um polígono na geometria plana, certo? Que é basicamente, geralmente a multiplicação dos lados, né? E a área é o espaço, né? A gente tem essa noção, só que a gente pensa assim, o volume, óbvio, todo mundo sabe que é um volume, sabe? Volume é quanto cabe dentro de um negócio. Mas se for para pensar, a gente não pode usar isso para dizer assim, volume é tal coisa. Tipo, a gente tem que ter uma noção mais definitiva de volume. O que é volume? Mas, por enquanto, a gente pode utilizar essa de é o quanto cabe, sabe?
Só que daí não faz sentido porque tem coisas que a gente não precisa encher, sabe? Mas tudo bem, o volume funciona assim. O quanto cabe lá dentro, tá? E basicamente a definição que a gente usa melhor, que a gente usa melhor, é que assim, o volume é a quantidade de unidades unitárias de volume que cabem no sólido. Então, imagina cubinhos de 1 por 1 unidades unitárias. Quantos a gente consegue colocar no nosso sólido? E isso vai ser o nosso volume, certo? Claro, ele vai servir pra gente pensar o quanto cabe de coisas lá dentro, né? Mas aí é uma coisa legal, porque, por exemplo, se tu pensa em volume como quantos cubinhos de 1 por 1 cabem dentro de um sólido, se o nosso sólido tem algum lado triangular, já fica complicado colocar em cubinhos, né? Então isso a gente vai ter que ver como que a gente resolve isso daqui a pouco. Mas, via de regra, quase todos os sólidos a gente vai calcular de algum jeito a altura pela área da base, certo? Então a gente vai ter uma base embaixo, que é onde encosta no chão, por assim dizer, sabe? E uma altura até a outra base. Isso a gente vai multiplicar as duas, a área da base com a altura e vamos ter o volume. Via de regra vai ser assim, em quase todos vai funcionar de algum jeito isso, certo? Então vamos lá. Então vamos lá. E a gente vai estudar dois sólidos aqui. O prisma e o cilindro. O cilindro não é um poliedro. Eu podia ter falado dois poliedros, né? Mas o cilindro não é um poliedro, porque o poliedro ele precisa ter um polígono regular. E as circunferências não são polígonos regulares porque elas não são feitas de linhas retas, certo? Mas na nossa linha de sólidos aqui a gente vai estudar prisma e cilindro, tá? O prisma é o poliedro mais simples e mais familiar de todos, para todo mundo, certo? Ele é o que mais acontece de todos os sólidos que a gente tem. Quase tudo são prismas ou algum tipo de prisma, certo? Pra gente explicar exatamente o que é um prisma, a gente teria que ter planos em dois lugares. Ó, real eu posso até fazer aqui. A gente tem que ter. A gente vai ter que ter dois planos. Ó. Bom, tá, assim, ó, eu vou explicar primeiro a versão simples, depois eu vou dar só uma passada na versão complicada. Porque, ó, basicamente um prisma vai ser qualquer coisa que tem tampa, certo? Você tem uma base e tem uma tampa, e essas duas são ligadas por linhas retas, tá? Então agora, quem trouxe a caixa de pasta de dente, vocês podem olhar um prisma aí, certo? Porque vocês podem ver que, os dois quadradinhos pequenos, tem uma tampa e uma base. E aí elas são ligadas por linhas, a altura deles, certo? Então isso é um prisma, é basicamente um prisma, certo? Ele é um prisma de base quadrangular, porque a base dele é um quadrado, certo? Essa é a versão fácil e normal das coisas. A versão complicada, ela vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Imaginem que esses dois são planos, tá? Planos no espaço, certo? E a gente vai ter linhas que vão ligar esses planos. Eu vou fazer de outra cor a linha, né? Porque pra ficar mais fácil de ver. E a gente vai ter linhas que vão ligar esses planos, certo? Linhas retas, sempre bom lembrar, né? E paralelas também, importante. As linhas têm que ser paralelas, certo? Essas linhas, se a gente juntar elas aqui, vamos ver se vai ficar uma coisa bonita de se ver ou se vai ficar uma lambança. Provavelmente vai ficar uma lambança. Ó. E aqui embaixo, não vai ficar muito bom, mas vocês vão pegar o espírito. Ó, se eu tivesse feito legal, essa base de baixo aqui, ela ia ter o mesmo, ela ia ser igual a essa de cima, porque todas elas iam estar paralelas. Mas as minhas não estão, mas o espírito é assim, que qualquer dois planos paralelos que a gente vai ter no espaço, se a gente pegar uma forma num dos planos e copiar ela no plano de baixo e conseguir ligar essas duas formas com linhas retas em todos os vértices dela, a gente vai ter um prisma. Então essa é a explicação complicada e definitiva assim de prisma, certo?
Mas o que vocês têm que entender é que basicamente um prisma é algo que tem uma base e uma tampa e essas duas coisas sejam ligadas por linhas retas paralelas, ok? Todo mundo pegou até aqui, tá todo mundo certo? Todo mundo tá acompanhando de boa? Se tá tudo bem, então vamos lá. Ah, ele até tinha feito o desenho, eu tinha até copiado o desenho aqui, ó, que burro, eu fiquei perdendo tempo fazendo o desenho. Mas é isso aqui, ó, veio o que eu fiz, um plano e outro plano, daí tu desenha uma coisa nesse e manda todos os vértices pro outro plano com linhas retas. E aí tu forma um prisma, certo? Então aqui eu trouxe 3 exemplos de prismas, ó. A gente pode ter um prisma com uma base triangular, com uma base quadrada e com uma base pentagonal. Eu até queria fazer essa aula um pouco mais interativa, perguntar coisas pra vocês, mas eu sei que é difícil fazer e até as pessoas até nem gostam muito na vida real. Que aqui tendo que digitar e falar, então vocês me desculpem, eu acho que até seria mais legal, mas tudo bem não ser assim, tá? Eu até ia pedir, se vocês conhecem esse aqui, esse prisma aqui, que é o paralelepípedo, certo? Isso aqui é um paralelepípedo. Esse aqui é muito comum, né? Que tem a base quadrangular, a base quadrada e a altura. A gente tem esse aqui que é com a base pentagonal, a base hexagonal, desculpa. Mas a gente pode ter basicamente com qualquer polígono regular, certo? A gente podia ter uma base, um trapézio na base, um losango na base, um octaedro na base, qualquer coisa. A base não importa, sendo que se ela for um polígono regular, daqueles que a gente estudou em geometria plana, tendo uma altura e a tampa igual, é um prisma, certo? Então isso que eu preciso que vocês tenham noção, certo? Tá ali. Vamos ver se já tem um exemplo. Tá, não, ainda não. Eu quero dar um exemplo aqui que eu vi agora. Vocês vão ter. Pera aí. Todo mundo todo mundo tá vendo bem o vídeo? Tá tudo certo aí que eu vou mostrar um negócio aqui no vídeo. Ó. Tá vendo isso aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo. Certo? Ó. É um porta-controle remoto em formato de claquete de cinema, certo? À primeira vista, pode parecer que isso aqui não é um prisma certo, né? Porque se a gente olhar ele assim, que é o que a gente imagina, porque a gente pensa em altura, né? Geralmente a gente vai pensar em altura como maior. A gente vai ver que ele tem essa base aqui, é um retângulo, certo? Só que esse retângulo é maior do que esse quadrado aqui, certo? Então a gente vai pensar assim, putz, não é um prisma porque as duas bases são diferentes, elas não são iguais, certo? Mas aí a gente vai se complicar, porque esse é a questão que a gente tem que estar ligado sempre. Porque se eu virar ele assim, desse jeito, ó, a gente vai ter isso aqui, ó, que é um trapézio, né? Desse lado. E desse lado também tem um trapézio, certo? Então a gente vai descobrir que na realidade isso daqui é a altura. Não sei se tá dando pra ver legal aqui, eu tô tentando fazer as coisas. Mas essa é a questão. Então isso aqui na realidade é um prisma. Não parecia ser um prisma, mas ele é. Ele é um prisma com uma base de trapézio, certo? Porque essa daqui é a altura. E aí as duas bases deles são iguais, são pentágonos. Que se a gente tivesse olhado de primeira, assim, se talvez, eu sempre errava isso. Se eu tivesse olhado de primeiro, eu ia dizer, pá, não é um prisma, sabe? Então isso aqui dá pra resolver usando todas as leis de prisma que a gente tem, certo? Pois é. O objeto é o mais aleatório que dá, né? Eu acabei de ver aqui, eu nem tinha dado conta que dava pra usar ele na aula. Se eu tivesse pensado, provavelmente não teria utilizado. Mas essa aí é a questão. Então, às vezes, os prismas que a gente tem podem nos enganar. Então a gente tem que estar ligado nisso também, certo? Vamos lá, então. Se alguém trouxe a pilha de folha de papel que eu disse agora que nós vamos usar, se não trouxe também não tem problema, não vai ser
vai ser muito problema pra nossa aula. A gente vai ver o princípio de Cavalieri, tá? Eu não sei se o bloquinho vai funcionar porque ele é grudado, eu precisava que as folhas fossem todas separadas, mas talvez dê certo, tá? Então quem não tem o bloquinho, não tem as folhas de papel, imaginem uma pilha de folhas de papel, tá? A gente, eu vou dizer aqui pra vocês, a gente já entendeu que um prisma, o volume dele é a área da base vezes a altura dele, correto? Beleza. Então se a gente tem essa folha, essa pilha de folhas, ela está fazendo um prisma com a base retangular e com uma altura, certo? Então qual que seria o volume dessa pilha de folhas? Seria a área da base, então a área da folha de baixo, vezes a altura, que é o número de folhas, tá? Isso seria o volume. Então a gente tem certeza que essa nossa pilha tem esse volume que a gente não sabe qual é. Vamos chamar um volume V, V1, assim, por exemplo. Agora, se a gente pegasse as nossas folhas, a gente pegasse essas folhas de papel e mudasse a ordem delas, a organização delas, assim, a gente mexesse nelas, elas ficassem meio tortinhas umas com as outras, não ficassem exatamente retinhas que nem a gente tinha deixado num bloco. O volume ia mudar? Não, né? Porque a gente está utilizando as mesmas folhas com o mesmo volume. Então o volume não muda. Então mesmo que a gente pegasse as folhas e todas elas a gente mexesse um pouquinho para a direita e deixasse elas meio deitadinhas, ia continuar com o mesmo volume, porque a gente está utilizando o mesmo número de folhas, certo? Então esse é o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri diz assim, se a gente tem dois prismas que tem a seção reta igual, eles têm o mesmo volume. É difícil entender assim desse jeito se eu só colocasse a explicação, mas é basicamente isso, porque tu tem o mesmo número de unidades formadoras. Ó, nesse exemplo aqui, que tem o exemplo que tem as folhinhas, passa o slide. Ó, a gente vê, ó, aqui, ó. Esse aqui não é muito bom porque ele não é de folhas. Eu achei que eu tinha um de folhas. Bom, tá, tudo bem. A questão é, vocês veem, se a gente tivesse as folhas mexidas pro lado, ia... Tá bom, que bom. A gente ia ter o mesmo volume, certo? E aí o que acontece? Porque qualquer folha que a gente pegasse do meio, tipo, se tirasse uma folha do meio, ela teria a mesma área, sempre, em qualquer jeito de ajeitar e de colocar ela. Então por isso que elas têm o mesmo volume. E isso vai valer para todos os prismas. Então, por exemplo, se a gente tem um prisma hexagonal e essa área desse hexágono é a mesma área desse quadrado, vamos dizer assim, ó, vamos escrever aqui. Ele tem um A1 aqui e aqui é A1 também, certo? E a gente vê que essa altura deles é igual, mesmo eles estando tortos, sabe? Ó, esse prisma quadrangular ele tá torto e esse hexágono também. Como essas duas áreas deles são iguais, e estou dizendo para vocês que elas são iguais, o volume dos dois é igual, então eu não precisaria calcular os dois, certo? E isso vai valer também para cilindros, que a gente vai ver depois. Se a área da seção circular aqui do cilindro for igual à de um prisma, ele tem o mesmo volume. Então lembra que eu disse que a gente tinha um problema que, por exemplo, se a gente tivesse um prisma triangular, se a gente tivesse um prisma triangular, aqui eu vou desenhar um prisma triangular rapidinho, aqui ele vem da ponta, né? Opa, mas tá complicado eu fazer o meu prisma. Bom, imagine isso aqui não. Bom, a questão é, imagine que vocês tenham um prisma triangular. A gente não consegue calcular quantos cubinhos a gente consegue colocar dentro, porque ele é um triângulo, né? Mas se a gente colocar ele num plano assim e tirar uma seção reta e essa seção reta do meio dele for igual a seção reta de um prisma quadrático, o prisma triangular ele tem a mesma altura, o mesmo volume. E é assim que a gente vai calcular. E disso a gente deriva que a área da base vezes a altura dá o volume. E isso vai valer para todos os prismas regulares que a gente vai ter aqui. Isso é depois. Vamos para a próxima slide.
Tá. Eu botei aqui dois prismas que são importantes, que são o cubo e o paralelepípedo, que eles vão aparecer muitos, porque eles são mais comuns, eles são os prismas já são os sólidos mais comuns, o cubo e o paralelepípedo são os sólidos os prismas mais comuns. Então, um cubo, só pra, assim, eu imagino que todo mundo tem noção do que é um cubo, o que é um paralelepípedo, mas o cubo, ele é um prisma que tem todas as arestas idênticas, então todas as arestas, todos os lados dele são iguais, certo? E o paralelepípedo, eles são todos os prismas que as bases forem paralelogramos, tá? O que é um paralelogramo? Não sei se vocês lembram da aula de geometria plana, mas um paralelogramo é um quadrado ou um losango, certo? Porque o paralelogramo, ele é um quadrado, ele é qualquer quadrado que tenha os quatro lados iguais. E esses quatro lados iguais podem estar tortos. Sim, desse jeito. Então esse é o paralelogramo. E se ele for a base de um prisma, esse prisma é um paralelepípedo, certo? Vamos lá. Agora a coisa muito importante é a planificação. Também vai servir quem trouxe a caixinha de pasta de dente. Se conseguir abrir ela em algum lugar que ela tenha a cola dela, vai ser legal. Se não, com uma tesoura faz um corte só assim, se der pra fazer. Mas é bom pra entender essa parte aqui, tá? Então a planificação, ela parece meio besta, assim, parece uma coisa de brincar que a gente fazia no fundamental, mas ela é interessante também, porque a gente consegue ver melhor o nosso sólido, certo? Então, a gente vai desmontar a nossa caixa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse nosso prisma de base triangular, certo? A gente vai abrir ele, ó, como se a gente estivesse pegando da caixa, cortando, vamos supor, a gente corte essa aresta aqui e abra ele, certo? A gente vai abrir ele e aí vão cair 3 lados e 2 triângulos, que são as bases, certo? E elas vão ficar grudadas assim, desse jeito, correto? E aí, ó, aqui a gente tem a base, que era aqui, e a altura fica aqui, certo? Então isso aqui. E dá pra fazer isso com todos os sólidos, a gente tem que ter essa capacidade de decompor o sólido e planificar ele. Porque, vamos lá, aqui eu tenho um exemplo. Isso aqui é uma questão do Enem, 2014 eu acho. E é basicamente isso que a gente acabou de fazer, certo? Pera aí, deixa eu ver se a Jacqueline vai ter uma pergunta. Ela tá digitando. Não, pois é. A dificuldade ela, assim, meio que tu precisa... ah, tá, tudo bem. Não, eu entendo a dificuldade. Assim, por isso que eu até pedi pra pegar a caixa de dente, porque... de pasta de dente. Porque eu entendo que é um negócio meio complicado. Então eu até encorajo vocês a colocarem no Google, assim, planificação de prisma, sabe? Daí vocês vão ver elas feitas, caso vocês não consigam fazer. Mas, basicamente, a gente precisa achar um ponto e abrir eles e deitar. Tem que imaginar como se fosse uma coisa real, assim, uma coisa no mundo, e que a gente consiga abrir ela, sabe? E sempre dá pra fazer uma prova real, sabe? Tu pode sempre ver assim, ó, essa aresta daqui tá ligada na aresta do triângulo. Vamos ver se ela tá aqui. Tá, ok. Essa aresta aqui, ela vai ligar onde? Vamos olhar aqui. Aqui atrás, porque essa aqui é o plano de trás. Sabe, dá pra ficar fazendo isso, dá pra ir com calma. Com calma eu acho que dá pra resolver quase todas as planificações que a gente tem. Vamos ver, o Lucas também vai pedir uma coisa. Sobrenome complicado isso. Pois é. Ela é legal de brincar, né? Eu até se eu. Com certeza, se eu estivesse dando aula presencial pra vocês, eu ia trazer a caixa de papelão pra gente ficar bagunçando e abrindo. É a parte mais legal mesmo. Isso, o Toblerone, chocolate de rico mesmo. É a caixa triangular. Se a gente tivesse uma caixa dessa, mas não tem, né? É difícil. Tá, então vamos ver o exemplo aqui do Enem, tá?
Então tá, tem uma explicaçãozinha aqui, que nem todas as questões de Enem vocês já sabem, tem sempre uma historinha. Basicamente aqui, ó. O conteúdo ó, pra transportar uma bagagem de mão, a soma das dimensões da bagagem, altura, comprimento e largura, não pode ser superior a 115 centímetros, ok? Aqui ele tem uma planificação de uma caixa, tá? Que tem uma forma de um paralelepípedo retângulo. Lembra que eu tinha falado dos nomes? O maior valor possível para x em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é. Ok, vamos lá. A gente precisa ver o quê? Que a soma da altura, comprimento e largura não pode ser maior que 115, então tem que ser menor, tá? São 3 dimensões, vamos ver qual que a gente tem. A gente tem, ó, o x que a gente não sabe, que é o que a gente vai descobrir, tá? Então, sobram duas, né? A gente tem o total, que é o 115. Ele dá essa daqui. Não sei o que ela é. Pode ser altura, porque depende do jeito que tu vai olhar, né? Ela pode ser altura, largura, comprimento. Então não vamos falar nada agora. E tem essa aqui. Mas essa daqui, ela é toda, né? Vocês estão vendo que ela não é. Porque o que a gente gostaria, na realidade... Deixa eu pegar outra coisa. A gente quer isso daqui, ó. Porque essa aqui é a medida que falta, né? Não. Quer dizer, não tenho certeza ainda se é essa medida, mas a gente quer separar essas medidas, né? Então, a gente vai ter que dar um jeito de separar isso aqui. Esses 90 centímetros não são o que a gente quer. A gente quer um valor menor, certo? Porque tem essas duas abinhas. Então, essa aqui é o contrário do que a gente estava fazendo. Essa aqui a gente tem que montar o sólido para conseguir ver, tá? Então, olha só o que a gente pode fazer, tá? O que eu tô vendo aqui, tá? Se eu levantar essas duas abas assim, ó, que nem se elas viessem para a direção de vocês na tela, a gente teria já meio que um barquinho. Ia sobrar essa parte daqui, tá? Daí a gente vai levantar esse quadrado aqui, de novo, pro lado de vocês. E aí a gente tem uma tampa, que a gente pode chamar de base, tá? E aí aqui a gente tem um quadrado que é igual, certo? Porque isso aqui vai ser a parte de cima e esse quadrado vai fechar do outro lado, certo? Então, o que eu quero dizer pra vocês? Que eu acho nessa minha reflexão aqui, que esse quadrado aqui é o oposto desse aqui. No nosso prisma, eles são as bases, certo? Não sei o que vocês acham, vocês conseguiram ver isso aí que nem eu, certo? Mas... boa, Jack. E aí, então, o que a gente quer saber? A gente quer saber qual que é o valor. A gente precisa saber... Vamos pegar uma... A gente quer saber qual que é o valor dessas arestas aqui, porque é o que a gente precisa pra descobrir essa daqui, que é a que falta, certo? Como que a gente vai descobrir isso? Porque a gente não tem esse valor aqui. A gente sabe que esse valor aqui é igual a esse daqui, né? Isso a gente tem certeza porque é um retângulo, né? Então esses aqui são iguais. Vamos lá pro próximo slide que eu fiz um negócio pra gente dar uma olhada melhor. Olha só, lembra, se a gente levantou essa aba daqui, essa daqui, e a gente levantou essa aqui também, as duas pro mesmo sentido, as duas pra fora da tela, quando a gente grudar esses dois lugares aqui que eu marquei em azul, eles vão se juntar, certo? Quando tu montasse a caixa. Então ali essa aresta, ela ia ser dividida, essa aresta. Então o que a gente conclui? Que essas duas arestas são iguais, elas são as mesmas, tá? E como essa daqui a gente já sabia que era igual a essa daqui, isso aqui vale 24 centímetros. A nossa linhazinha verde ali, ela valia 24 centímetros, que era o que a gente precisava, certo? Então aqui eu dei os nomes, ó, eu dei A pra isso aqui, C pro valor que a gente não sabe, e L pra essa largura em verde aqui, certo? Então, essa largura em verde, que era o que a gente precisava saber, ela é o 90 centímetros, que é o total, menos 2 vezes 24, que é o 24 que a gente achou aqui, certo? E aí, escrito em forma matemática, é A mais C mais L tem que ser menor que 115. Isso, justamente. Vai dar 42. Tá aqui, ó.
Daí o L é 90 menos 2A. Então 90 menos 2 vezes 24. 90 menos 48, L é igual a 42. Que nem a Jaque tinha falado. Daí a gente vai colocar tudo isso na mesma... Porque a gente lembra que o A é 24, né? Ali. Então 24 mais C mais 42 é igual a 115. A gente passa esses dois pra cá, que é 24 mais 42 é 66. Passamos ele pro outro lado. C fica igual a 115 menos 66. E C é igual a 49. E 49 é a resposta. 49, aí vamos na interpretação aqui, que não precisa pra prova do Enem, mas é bom pra gente estar pensando sempre. 49 é o maior valor que tu pode dar pro X. Mas qualquer valor menor que 49, até zero, né? Vale, porque não pode ser superior. Claro, ela quer saber o maior valor possível. Mas pra estar dentro do padrão da ANAC, poderia ser menor. Então é isso, quando vocês forem viajar de avião, daqui a bastante tempo, né, por causa da pandemia, a gente vai... a gente tem que cuidar as bagagens da ANAC. Então agora a gente calcular a área superficial, vai ficar muito fácil pensando em planificação, porque a gente está olhando, porque a área superficial vai ser basicamente somar todos os polígonos que a gente tem planificados na nossa tela, certo? E a gente tem que somar elas, tá? Então a gente tem que, isso, assim, agora, a gente tem que cuidar muito quando a gente tiver uma questão que tem um recipiente, assim, tipo, um copo. Um copo o cara já vai lá direto, vai a área superficial de um copo, e aí bota a tampa, só que o copo não tem tampa. Então tem que sempre estar cuidando dessas coisinhas pequenas. Essas coisas pequenas pode acontecer qualquer coisa. É uma incógnita sempre. Essa vida de vestibulando. Eu até fazer um exemplo aqui de área superficial, mas eu não consegui fazer. Mas a gente pode fazer aqui, eu acho que dá. Aqui dá, bem certinho. Vamos ver qual que é a área superficial desse nosso retângulo aqui, dessa nossa bagagem retangular, certo? Vamos ver se eu consigo escrever tudo aqui, tá? Bom, a gente tem dois retângulos aqui, que são iguais. Esses dois retângulos também são iguais e dois quadrados, tá? Eu vou começar pelos dois quadrados. Vou tirar dessa letra verde, porque senão vai ficar complicado. A área, eu vou botar aqui. A área dos quadrados, certo? É 24 vezes 24. Tá bom? E isso vai dar... Eu vou pegar aqui minha calculadora, vocês não precisam só prestar atenção no que eu tô fazendo, porque vai dar uns números muito quebrados. Vocês não precisam ter noção desses cálculos. Tá. Então, isso, 576 centímetros, né, quadrados, é a área de um dos quadrados. A gente tem dois quadrados, então... a área total dos quadrados vai ser 2 vezes 576, que vai dar 1152. Ok. Agora, área do triângulo, área total do triângulo, dos triângulos... triângulos 1. Será que é isso? Vamos escrever. Esse aqui é T1. T1. E esse vai ser T2. E esse vai ser T2. Eu falei triângulo, né? Retângulo, tá certo. Desculpa, perdão. Então, vamos lá. Então, a área total dos retângulos T1 são 2. Então, já vamos multiplicar por 2. O X a gente lembra que é 49. O X é 49. E a nossa altura a gente lembra que é 42, que a gente colocou ali antes. Então, é 49 vezes 42. Isso no meu cálculo aqui vai dar 49 vezes 42, 2058. Certo? E vamos multiplicar por 2 porque são 2, né? Então, isso vai dar 4.116. 1.116. Ok, essa é a área do triângulo 1. E agora aqui, espero que o espaço me ajude.
A área do triângulo 2, ela vai ser o quê? Ela vai ser o 24, que a gente já tinha descoberto, e esse aqui vai ser o quê? Vai ser x, né? Porque aqui ela é a que vai se juntar por cima. E x é 49, e aqui é 24. Então, 49 vezes 24, e já vamos multiplicar por 2, que a gente sabe que são 2. Então, vai ser 49 vezes 24 vezes 2, que dá 2.352. E agora a área superficial total, que eu vou chamar de AST, área superficial total. Claro, que aquele vale, que é a soma deles. Isso que você chamou de quadrado, um dos lados não é 42. Sim! Sim! Muito bom, muito bem observado. Eu fiz lambança. Um dos lados é 42, eu achei que era um quadrado. Ah, olha só. Vocês vendo em tempo real um erro clássico de vestibular. Eu olhei a figura, e aí era um quadrado e eu jurei que era um quadrado, assim, né? Não, não é 42. Então, vai, eu vou ter que escrever tudo de novo. Pera. Ver se dá pra fazer assim. 42. Não dá. Vai ficar ruim. Tá, a questão é que vocês, acho que eu espero que... Ai, olha, uma boa ideia. Olha, eu não sou tão inteligente assim. Que ideia boa. Ah, eu gostei. E aí a gente coloca 42 aqui. Esse é maior. Ah, muito bom. Me pegou no flagra fazendo... Tá, então vai dar 1008. Tá, eu vou fazer assim, ó. Vou ficar mais alto. Obrigado, viu? Senão eu não ia perceber. E aí aqui então, no fim é o dobro disso, é 2016. Tá? E aí aqui também é isso. E aqui fica 2016. Tá? E aí tu soma e aí nós vamos chegar no resultado. Muito obrigado pela puxada de orelha. 2016 mais 116 mais 2.352, que vai dar 8.584. Então essa aqui é a área superficial total desse treco. Com a planificação fica bem mais fácil. O que a gente aprendeu daqui? Não façam que nem o professor e caiam na pegadinha do vestibular, que é colocar um quadrado quando não é um quadrado, certo? Então tá, muito bom, vamos sim. Bom, volume então. O volume a gente vai fazer então dos prismas, a gente vai multiplicar a área da base pela altura e é isso aí, e vai dar certo sempre. O que acontece? Se o prisma for oblíquo, a altura é a distância da base superior até a base inferior, e não a aresta que liga elas. Não sei se eu coloquei um exemplo aqui. Isso, coloquei, tá. O que isso quer dizer? A altura de um prisma oblíquo não é isso daqui, certo? Não é. Isso é a aresta lateral dele. A altura é a distância de um plano até o outro, em linha reta, certo? Isso aqui.
Cuidem isso, sempre dá problema. Vamos fazer que nem o professor de novo e fazer lambança e aí errar a questão do vestibular. Então, a altura é a altura mesmo, é a altura do plano superior até o plano inferior. Ok? E aí, o que vai acontecer? Às vezes eles vão te dar essa aresta pra te confundir, né? Tu tem que pegar. Daí o que vai ser? Tu tem que conseguir achar essa distância da inferior até a superior, aqui assim. E aí com Pitágoras, que tu tem esse valor aqui, tu descobre a altura. Com Pitágoras, assim, às vezes. Geralmente é isso que acontece nas questões do vestibular. Tá, vamos lá. Bah, esse aqui ficou meio pequeno, né? Vamos ver se eu consigo aproximar. Tá. Questãozinha bem legal aqui. Nós acho que vai acabar a aula, acho que é só isso aqui. Tá? Então ela é assim, ó. Questão de Enem de novo. Pra vocês verem como o Enem é sempre dessas questões, tá? Um recipiente transparente possui formato de prisma reto de altura 15 centímetros e base quadrada. Não, na real não é Enem, me confundi. Mas parece Enem, podia cair no Enem. E base quadrada, cujo lado mede 6 centímetros. Esse recipiente está sobre uma mesa, tampa horizontal e contém água até a altura de 10 centímetros, conforme a figura. Tá, então tá aqui. O recipiente não está cheio, ok? A base é um quadrado, então esse comprimento aqui também é 6 centímetros. Se o recipiente for virado e apoiado na mesa sobre uma das suas faces não quadradas, ou seja, esses retângulos, a altura da água dentro dele passará a ser. Uma questão muito pega ratão. Tem que pensar um pouquinho mais nisso aqui, tá? Então a gente vai virar ele e a gente quer saber qual a altura que vai chegar, tá? Que relação que a gente pode criar aqui? É que se eu virar esse recipiente, a água que está dentro dele não vai mudar, porque ele não falou em momento nenhum que a água vai sair. Então, o volume de água dentro dele não vai mudar, ok? Eu acho que esse aqui eu não consegui. Esse aqui foi o último que eu fiz. Tá. O volume de água não vai mudar. Então, é interessante que a gente calcule quanta água tem dentro desse recipiente agora, tá? Então, a gente vai calcular. Então, a gente vai ver. Então, vamos fazer nesse azul ilhoso, senão vai ser complicado. Qual que é a área da base? A área da base é um quadrado. A área, vamos fazer, volume igual a área base vezes H, que vai ser a altura, tá? Quanto que é a área da base? A área da base é 6 vezes 6, certo? Porque é um quadrado de lado 6. 6 vezes 6. E a altura? Poderia botar 15, mas não é. 15 é o volume total. A gente quer só o volume que tem de água, que é o 10. Então, é 10. Com isso, a gente tem que V é igual a 6 vezes 6, 36, vezes 10, 360. Então, 360 centímetros cúbicos. Esse é o volume de água que tem dentro, tá? Agora, vamos supor que a gente tombou esse recipiente, tá? O que vai acontecer? Deixa eu tirar um zoom. O que vai acontecer, ó? Aqui não tá bem feito, mas tá. A base agora é 15 centímetros e isso aqui... Não, calma. E aqui é 6, né? Porque aqui era 6, certo? Era um quadrado. E aqui é um lado do quadrado, então é 6. Então, a base, agora, ela é 6 por 15. Então, a área da base nova é 6 vezes 15, certo? Que isso dá 90, ok? Centímetros quadrados. O que eu quero que vocês pensem? Aqui tá óbvio, não tá? Não faz sentido isso aqui. Mas, ó, a água, ela vai ficar assim, ó, nessa altura, numa altura assim, porque ela não tem água suficiente para preencher ele todo, certo? Então ela vai ficar numa altura desse tipo aqui. E a gente quer saber qual é essa altura, qual que é esse valor de x, certo? Só que o que acontece? A gente tem a área da base e a gente quer saber qual que é a altura que a água vai chegar. Então, vamos chamar essa altura de x, por exemplo. Tá? Então, o volume de água é igual a 90 vezes x, certo? Só que como o volume não mudou, esse volume ainda é 360. Então, é 360 igual a 90 vezes x. Passando o 90 dividindo, a gente corta os zeros,
36 dividido por 9 dá 4. Então x é igual a 4 centímetros. Certo? Então, essa altura aqui, que a gente chegou à conclusão que a água vai ficar medindo, é 4 centímetros. E vão sobrar 2 dedinhos de água ali pra cima. E aí tu vem aqui, marca 4 centímetros, letra A, acerta a questão, erra na hora de passar no gabarito, e aí erra tudo e... Não, mentira, não pode errar no gabarito, tem que deixar tempo pra fazer o gabarito. Certo? Aí agora a gente tem o cilindro, certo? O cilindro, ele tem toda uma construção diferente, porque ele não é um poliedro e tal, mas ele é muito parecido com um prisma. Ele é basicamente um prisma especial que as bases são circunferências, certo? Podem existir cilindros com bases que são elipses? Pode. Mas no vestibular, no ensino médio, é difícil cair porque eles são chatos de fazer a área e tal. Mas pode acontecer. Existem na nossa natureza, tá? Como a gente viu lá atrás, na hora de ver o princípio de Cavalieri, ele vale para cilindros e é ele que nos diz que a gente pode multiplicar a área da base vezes a altura e ter o volume, certo? E a gente vai trabalhar igual. A área superficial a gente vai somar as áreas das bases com a área lateral e o volume e a área da base vezes a altura. Uma coisa que a gente vai cuidar no cilindro, tá? Isso aí agora eu preciso. Vocês têm alguma folha de papel aí com vocês? Assim? Uma folha qualquer? Papel? Se vocês tiverem... Bom, se vocês não tiverem, eu vou mostrar aqui. Todo mundo presta atenção, tá? Uma folha de papel reta, ok? O que isso tem a ver com o cilindro? Aparentemente nada, né? Mas daí agora, se eu pegar essa folha de papel e eu juntar esse lado daqui... Pera aí, deixa eu entrar na câmera. Esse lado daqui com esse lado aqui... Assim. Desse jeito, a gente tem um cilindro. Viram só? É mágico, né? O que isso quer dizer? Que, ó, numa hora que eu tenho um cilindro, que é complicado assim, eu dou um cilindro pra vocês, tá? Vamos supor um cilindro que nem esse aqui, que não tem tampa, tá? E eu peço a área superficial dele. Tu vai ter que planificar ele, certo? E aí tu não sabe como fazer isso. Não sabe como tirar a área superficial de um cilindro que é circular. Daí se tu planifica ele, tu vê que ele é um retângulo. E tu só precisa fazer o quê? Tu precisa... Ó, tu vai ter um retângulo, certo? Que ele vai ter esse valor daqui e esse valor daqui. Se a gente olhar aqui, o valor pequeno é a altura do cilindro e o valor grande é a circunferência da base, certo? Então, com valores bem normais, a gente consegue achar os valores. Olha aqui, isso aqui é a representação no papel do que eu tô falando, tá? Então, aqui são as bases, certo? Que a gente tem um raio. Então, qual que é a área dessa base? πr ao quadrado. Vou até escrever aqui para não faltar nada. Aí, eu não tenho pi no computador. Então, πr elevado ao quadrado, certo? E aqui, ó, que eu falei, o comprimento dele é 2πr, porque 2πr é o comprimento de uma circunferência. E como a gente está juntando e abrindo ele assim, esse aqui vai ser o comprimento desse retângulo, certo? E aqui é um G porque se chama geratriz a linha, as várias linhas que fazem a junção das duas circunferências, certo? Mas ela é a altura, é um análogo à altura de um prisma, certo? Olha só, eu até fiz um exemplo aqui, eu fiz correndo, me lembro. E eu tenho que resolver ele aqui, porque eu não sei. Tá, ó, um cilindro tem volume e altura igual a um cubo de aresta 5 cm. Qual deve ser o valor do raio da base desse cilindro? Tá, aparentemente é uma complicação. Mas não é tão difícil, vocês vão ver. Ó, cilindro tem volume e altura igual a um cubo de aresta. Tá, então a gente vai escrever assim, volume do cilindro é igual a volume do cubo, tá? Qual que é o volume do cubo? Ó, a altura deles é igual. Então a gente já vai dizer que, vamos fazer assim, H cilindro igual a H cubo. Esse jeito que eu tô fazendo aqui, resolver, é meio besta pra uma questão que é simples que nem essa. Mas em questões mais complicadas é muito importante que a gente coloque todas as coisas que a gente consegue ver do enunciado no papel, tá?
Isso aí é uma dica pra vocês, tá? E a aresta A do cubo, A cubo, igual a 5, tá? A gente sabe que o volume do cubo é a multiplicação das arestas, A ao cubo, certo? Que é a área da base vezes a altura. Como elas são iguais, isso aqui é 5 ao cubo, que é 125, tá? Então a gente já sabe que o volume do cilindro é 125 também, beleza? A gente sabe que as alturas são iguais. Então agora a gente vai vir aqui e vai fazer volume do cilindro é a área da base vezes a altura do cilindro, certo? O volume do cilindro é 125, então 125 é igual a área da base vezes H cilindro. A H do cilindro é igual a H do cubo, e a H do cubo, que é a altura, é a própria aresta, então é 5. Então a H do cilindro é 5. Então a área da base do cilindro é 125 dividido por 5, porque eu estou substituindo esse H cilindro por 5 dividindo aqui. Então vai dar 25, certo? E a área da base do cilindro, a área da base, geometria plana, é π raio ao quadrado, certo? A área da base é 25, beleza? Isso aqui, aí ó, aqui eu vou ter que... Eu vou ficar devendo pra vocês porque eu não tenho esses caracteres no computador aqui. Mas eu vou escrever de um jeito que eu acho que vai dar pra entender, ó. A área da base é 25. A área da base é 25 igual a π raio ao quadrado. Certo? Espera só um minuto. Sim, tá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar o π pra baixo e fazer a raiz quadrada dos dois lados, certo? Como é que isso vai ficar? Isso vai ficar... Eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever... Esse aqui é o jeito de escrever raiz quadrada em linguagem de computador, tá? Que é square root, então 25 π igual a raio. Então esse aqui é o raio, certo? Da base. É raiz quadrada de 25 sobre π. Que é claro, né? Raiz quadrada de 25 sobre π, raiz quadrada de 25 é 5. Então vai ficar 5. E aí, se tu fazendo toda aquela patifaria de ele tirar a raiz de baixo, vai ficar 5 raiz quadrada de π sobre π. Tá, vai ficar uma coisa assim, mas se vocês escreverem isso no papel de vocês vão ver que faz muito mais sentido do que essa doideira que eu tô escrevendo aqui, tá? Mas a questão é, a gente achou o raio com isso, racionalizar, muito obrigado, eu tava esquecendo a palavra. A gente conseguiu achar o raio usando e partindo de junções e de coisas e de igualdades que a gente foi desenvolvendo aqui desse exemplo que eu tinha criado. Bom, eu inventei esse exemplo uns 10 minutos atrás e eu tava com dificuldade de resolver, excelente. É complicado, às vezes acontece assim. Mas vai ter aula gravada já aqui, então não tem problema se tu perdeu alguma coisa, se ninguém... Se vale pra todo mundo, se não se entenderem, tem a aula gravada e vai dar pra se entender, show. Então, para a prova, eu botei aqui um adentro. Aqui é a última coisa, daí eu libero vocês. Eu já acho que eu fiquei mal até bem comprido. Comprido. Eu me atrasei, né? O que a gente tem que saber? A gente tem que saber as relações entre as partes sólidas. A gente tem que saber como que as arestas se relacionam, como que a gente pode multiplicar elas e onde que elas estão, sabe? Porque vai precisar muitas vezes a gente traçar linhas dentro dos sólidos para resolver questões. Eu nem falei de diagonais e tal, porque isso também acontece. A gente tem que saber comparar o tamanho deles e volumes, então tem que usar o princípio de Cavalieri para saber que
Se tem a altura igual e a seção reta igual, o volume é igual. Comparar volumes, muitas vezes tem questões da URGS que elas pedem assim, eu lembro de uma de cabeça assim, que tu tem três esferas pequenas, ele quer saber qual que é o volume de uma esfera grande se tu derreter as esferas pequenas, sabe? Então tu tem que saber tirar um volume e fazer virar outro, sabe? Quando tu derreter, tipo, tu quer saber o raio não vai ser a soma dos três raios, sabe? Vai ser outra coisa. Uma coisa que vai acontecer muito é a gente construir sólidos dentro de sólidos ou tirar pedaços de sólidos de dentro deles e conseguir calcular. Então, ó, por exemplo, se tu tem um sólido que é oco, que tem um buraco dentro. Se esse buraco tem uma forma de um sólido, por exemplo, se tu tem um cubo que tem um cubinho faltando dentro. Para te calcular o volume do cubo grande de fora, tu tem que calcular o volume do cubo, o suposto cubo de dentro e diminuir do volume total. Isso vai acontecer muito. Vai acontecer muito de construir pirâmides dentro de cubos. Isso vai acontecer muito na URGS. Saber encontrar as diagonais também é muito importante, mas isso aqui é mais geometria plana, de conseguir fazer triângulos. Tem que saber de cabeça o Pitágoras, porque vai ter que rolar muito Pitágoras, assim, para achar diagonais e para fazer essas relações, assim, porque eles vão pedir distância de um ponto numa aresta até a distância de uma outra aresta. Não é exatamente geometria espacial, mas tu tá lidando com sólidos, então vai acontecer. E eu botei aqui uns exemplos do Enem, tá? Se vocês quiserem fazer depois eu vou botar a aula no Drive. Já tô estourando meu tempo, então eu não vou conseguir resolver ele com vocês, tá? Se vocês quiserem, resolvam e me peçam a resposta, eu digo a resposta pra vocês depois no e-mail. Vocês sabem meu e-mail, tá? Eu vou fazer uma. Eu vou fazer como sempre, eu vou fazer a coisa de exercícios e vou deixar tudo isso escrito, tá? Essa foi a aula, desculpa que eu me atrasei, desculpa que eu terminei correndo, tá? Eu acho que provavelmente vocês têm alguma aula agora. Desculpa ter segurado vocês até agora. Estudem, façam exercícios, bebam água e fiquem bem, tá? Muito obrigado. Obrigado pra vocês também, bom fim de semana. Não sei se eu tenho que esperar vocês saírem pra mim sair também, eu posso encerrar a sessão direto, assim. Acho que dá, né? Não, não precisa? Ah, beleza, muito obrigado. Feito então, galera, muito obrigado. Ah, tá, muito obrigado, viu? Valeu.